Pela primeira vez em muito tempo, eu tô fazendo um vídeo sem roteiro. Eu mudei completamente os planos de hoje. Eu tinha pensado em uma outra coisa pra vir falar aqui, só que eu tô passando por um momento de uma trava muito grande. Não por bloqueio criativo, eu acho que é um conjunto de muitas coisas, né? O final do ano ele traz muito isso, a gente para pra repensar muito tudo o que aconteceu. Eu acho que caiu a ficha agora, sabe? Que o ano tá acabando. E aí eu sempre passo por uns momentos assim que eles não são de bloqueio, eles são de excesso mesmo de informação e aí me dá uma paralisada, sabe? Eu queria fazer tanta coisa, eu queria ir por tantos caminhos e eu tenho que cuidar da minha saúde e eu queria muito me cuidar mais também, eu tô nesse processo de me cuidar mais, inclusive. Acabei de tomar banho, por isso que meu cabelo tá meio molhado, eu trouxe umas coisas aqui pra ir passando enquanto a gente conversa, porque hoje não vai ter maquiagem. Uma coisa que eu reparei que é um movimento muito natural nosso, agora na internet, eu não sei se de antes também. A minha geração basicamente cresceu aprendendo a se conectar e hoje em dia a gente vive conectado o tempo todo, mas enfim, vocês vão perceber que eu vou viajando sempre por muitas coisas. Por isso que normalmente eu gosto de fazer roteiro, porque se for só pra eu ir falando assim, fica meia hora tranquilo. Aí normalmente eu anoto os pontos, eu faço pelo menos um roteiro de base ali, mesmo que eu não anote tudo que eu vou falar, sabe? E aí hoje, pra vocês terem noção, eu peguei uma agenda pra anotar as ideias e eu fiz exatamente agora, antes de começar a gravar. Porque eu não queria nem pegar o celular, pegar o notebook pra não estar escrevendo e aparecer uma notificação, sabe? Eu só queria ir falando e aí vocês vão perceber que, sim, eu vou viajar muito. Mas enfim, sem mais enrolações. Uma coisa que eu percebo é que a gente sempre tá esperando pelo próximo vídeo, pela próxima mensagem, pelo próximo ensinamento, a frase que eu vou ver e que vai mudar meu dia, vai mudar minha vida, vai fazer eu me movimentar. É como se a gente realmente estivesse esperando que alguém viesse e nos salvasse ou nos empurrasse, sabe, pra gente fazer o que tem que fazer. E às vezes eu me pego muito nisso, assim, de rolando assim o feed, parece que de alguma forma eu tô esperando alguém falar, tipo assim, sai do celular e vai fazer o que você tem que fazer. Ou então a pessoa vai me falar alguma coisa que vai me dar um estralo e aí eu vou mudar toda a rota da minha vida. Não sei se é assim também contigo, mas não à toa esses vídeos de nossa, isso mudou minha vida, faça isso e tudo vai ser diferente, não sei o quê. 10 passos pra você se tornar irreconhecível. Tem milhões de visualizações, mas no final das contas, será que a gente realmente consegue absorver aquilo ali? Será que realmente adianta de alguma coisa? E aí a primeira coisa que eu anotei foi, nem sempre falta. Às vezes a gente. Gente, que letra horrível minha. Nem sempre falta. Às vezes a gente não sabe usar o que tem. Não sabe usar bem, não sabe tirar proveito de fato daquilo ali. Muitas vezes a gente tá esperando a próxima coisa que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa rotina. E é muito curioso porque parece realmente que a gente fica esperando pelo próximo puxão de orelha, pelo vídeo que vai ser um tapa na cara, pela fórmula mágica, sabe? O que é que eu preciso aprender pra minha vida mudar? Eu fui no evento, inclusive, acho que do Sebrae. Eu sou muito ruim de nome, mas eu acho que foi do Sebrae. E aí, no meio das palestras que teve, todas as vezes que a pessoa que estava palestrando abria um espaço pra plateia perguntar, a maioria das perguntas era tipo assim, o que é que eu preciso fazer pra dar certo? E é óbvio que todo mundo quer saber o que é que precisa fazer pra dar certo. Só que no final das contas, o processo ele é tão individual. Às vezes o que funciona pra mim não vai funcionar pra você e é muito válido que você queira ouvir história do outro, queira aprender de alguma forma para que aquilo ali some na sua vida. Às vezes você vai tirar um ensinamento que realmente vai mudar a forma com que você faz as coisas, mas no final das contas não existe fórmula certa, não existe realmente algo que eu vou te dizer agora, tá? Fica no vídeo mais 30 segundos e aí a sua vida vai mudar. Não vai, porque se você não agir, se você não se mexer, se você realmente não pegar aquele ensinamento, aquele tapa na cara, aquela palestra, aquele curso, se você não pegar qualquer coisa que tenha na sua frente e se mexer, não vai funcionar. E aí vem o segundo ponto: parar, repensar e recalcular a rota, a coisa mais básica do mundo. Eu espero que a minha rinite não resolva atacar exatamente agora, mas enfim. E aí que vem o segundo ponto: parar, repensar e recalcular a rota. Isso é muito curioso, eu acho que principalmente quando se tá nesse clima, né, de renovação, ou final do ano, ou aniversário, a gente para muito pra pensar quem que a gente quer ser, quais vão ser as nossas metas, são as novas coisas que a gente vai fazer pra mudar e pra se tornar uma nova pessoa e pra o glow up vir. E muitas vezes a única coisa que tá faltando pra gente evoluir é a gente fazer o básico bem feito. Às vezes a gente não
dar atenção para as coisas que a gente já tem, para as coisas que a gente já faz, sabe? E não se dedica tanto ali. Tipo o relacionamento mesmo, às vezes ele cai na rotina justamente como várias outras coisas vão se desfazendo ao longo da vida, né? Pela nossa falta de atenção para aquilo que a gente já tem, o famoso a ânsia por ter e o tédio de possuir. Por algum motivo, eu tava esperando um meteoro cair do céu e mudar a minha vida. Voltando, porque o celular simplesmente esquentou muito. Eu tava essa semana pensando muito quais são as novas coisas que eu preciso fazer, o que é que eu preciso acrescentar na minha rotina, como que eu posso melhorar meus conteúdos, inclusive, como que eu posso melhorar o meu trabalho, como que eu vou aprender inglês melhor, e aí eu já comecei a pensar em mil e uma coisas que eu preciso fazer. E como boa pessoa ansiosa que eu sou, eu comecei a ficar desesperada, porque eu precisava fazer mil e uma coisas pra me tornar uma pessoa melhor, e eu já quero começar desse ano, eu não quero esperar a virada pra fazer novas metas. E aí quando eu vi, sabe quando você se manca assim? Eu olhei pra mim mesma e falei, tipo, ai, que menina idiota, véi. Mas muitas vezes o que falta pra gente mudar, pra gente evoluir, é justamente a gente parar e repensar a nossa vida. No que é que eu posso melhorar no que eu já faço hoje em dia? Sabe? Como que eu posso tornar isso aqui ainda mais legal, ainda mais proveitoso? Eu comecei a fazer curso de inglês esse ano, né? E aí eu tava pensando, nossa, eu tenho que começar a assistir série em inglês pra aprender mais rápido. Eu não tô fazendo nem as atividades de casa, que são assim básicas, mas é porque eu esqueço. Eu esqueço, é minha única questão. Eu esqueço de fazer. Não adianta, entende? Eu começar a assistir uma série nova pra poder aperfeiçoar, mas eu não tô fazendo o básico. Eu tenho que melhorar nisso. E aí, depois, sabe? Eu parto pro próximo. Inclusive, eu compartilhei esses dias sobre pele, que vocês elogiam a minha pele e tudo mais, tá? Eu falo, gente, eu uso o básico. É porque a internet normalizou esses 50 mil passos de skincare. Aí, realmente, a gente começa a achar que precisa de 50 mil ácidos diferentes e produtos, e hidratantes e cremes. E, realmente, se por um acaso você quiser ter essa rotina mais extensa, mais completa, você quer investir em produto, você gosta, ainda assim, de nada adianta você fazer isso se você não fizer o básico. E aí, eu tinha uma pele com muita manchinha, minha pele é uma pele oleosa. Eu tenho muito, muito, muito cravo. Eu não sei se vai dar pra ver aqui. Mas enfim, eu tenho muito cravo. Isso sempre me incomodou muito. Minha pele muitas vezes ficava parecendo uma lixa de tanto cravo que tinha, pra vocês terem noção. Principalmente assim nessa zona, sabe? Do rosto, queixo e tal. E eu ainda tinha espinha. Não chegava a ficar com a pele inflamada assim, mas tinha espinha com frequência. E aí o que eu fiz pra minha pele sair desse estado pra isso aqui, que assim já tá 1000 vezes melhor do que já foi em um dia, foi justamente fazer o básico. Procurei um sabonete bom, um hidratante e um protetor legal também. Comecei a usar os três e passei mais de um ano só usando isso. Vez ou outra eu fazia uma mascarazinha daquelas fuleiras assim, que nem adiantava de muita coisa. E eu gosto muito de usar esfoliante também, só que aí eu troquei o esfoliante pelo Cleansing Oil depois de muito tempo usando os três. E hoje, basicamente, a minha rotina de skincare consiste nisso. E aí agora que a minha pele, sabe, tá assim, eu pensei, não, eu quero melhorar, eu queria pele com viço bonito, porque ela tá viçosa assim, viçosa, é viçosa que fala? Não sei, enfim, ela tá brilhante assim porque tá debaixo do sol, tá? Porque minha pele não tem, tipo, esse brilho natural, não. E eu queria muito que ela ficasse, aí agora eu comecei a pesquisar uns produtos novos, mas também tô me entupindo de água. A moral da história, no final das contas, é exatamente sobre... Às vezes a gente só precisa melhorar aquilo que já faz, a gente precisa aperfeiçoar o básico, é realmente parar e repensar, assim, na vida de, será que eu realmente preciso de algo novo na minha rotina? Será que eu realmente preciso de um produto novo? Será que eu preciso aprender algo novo? Ou eu não tô nem usando aquilo que eu já sei fazer, sabe? Que eu já aprendi. Fui buscar água, mas voltei. As minhas anotações, eu tava olhando aqui antes de sair, elas estão muito boas, porque tá tipo assim, animais, água, produtos. E eu que me vire pra entender isso aqui. Espero que eu lembre o que é que eu queria falar. Ontem a minha sobrinha veio aqui com a minha cunhada, né? Ela tem 3 meses, e eu tava conversando com ela sobre como que é curioso e engraçado, né? Você ensinar pra um serzinho tão pequenininho o que é a vida, o que é o mundo. E aí você vai revisitando várias coisas básicas que a gente faz por hábito, que a gente faz no automático. E eu acredito muito que as crianças, os animais, eles têm esse poder, sabe? De colocar o nosso pezinho no chão e, tipo, sabe, olha pro agora, vê o que é que tá acontecendo agora, olha quantas coisas simples e básicas são incríveis também.
Eu vi uma entrevista da Boca Rosa que ela falou, né, que no meio de toda aquela crise das embalagens, da base e tudo mais, teve um dia que ela prometeu pro filho dela que eles iam fazer um piquenique, alguma coisa assim, e aí ela super impaciente, cheia de coisa pra resolver. Imagina, um prejuízo gigante, tendo que recolher a embalagem. Uma pessoa pública que trabalha com internet, que trabalha com a própria imagem, o que é que estão falando dela, o que é que estão falando da empresa dela, que ela investiu milhões, enfim. Resumindo a história, ela falou que no meio desse piquenique, né, que ela foi fazer, porque ela tinha prometido que ia fazer com o filho, em casa mesmo, ele falou alguma coisa, eu acho que sobre o sol, tá quente, sabe, tá gostoso, alguma coisa assim do tipo, e ela meio que parou assim e tá, é essa aqui. É isso aqui que tá acontecendo na vida, sabe, nesse momento. Eu acredito que muitas vezes ao longo da vida a gente peca justamente nisso, de esquecer tantas coisas simples que são essenciais. Às vezes a nossa cabeça não tá funcionando, não porque ela precisa de uma nova estratégia, de um novo podcast, de um novo, sabe? Às vezes a gente precisa parar assim e tomar sol. E não fazer nada, sabe? Ficar sentada assim pensando ou observando o que é que a nossa cabeça pensa, o que é que eu acho que eu deveria fazer sobre isso, para muito além do que alguém tem para me dizer, ou para me ensinar, ou para me mostrar. Será que eu tô fazendo certo? Será que lá na frente eu vou me orgulhar desse caminho que eu tô fazendo? Essa é uma coisa que eu tenho me perguntado muito. E aí, ao mesmo tempo que eu paro assim para pensar muito no futuro e se por um acaso eu vou ter orgulho disso que eu tô fazendo agora, eu gosto muito de pensar também no passado. Sempre que eu tô muito agoniada, eu paro assim e eu falo, tá, mas onde é que eu tava 6 meses atrás? Onde que eu tava um ano atrás? Eu mudei pra melhor? Se não, o que é que eu posso fazer diferente agora? Se sim, será que eu só não devia respirar um pouquinho antes de ficar desesperada pelo próximo passo? A gente desaprendeu a ter paciência, ter calma. Parece até um crime cheio de vídeos de 30 segundos e de 1 minuto e coisas extremamente apelativas e vários festivais e todo mundo viajando e parece que a vida tá acontecendo a todo instante para todo mundo e de fato ela tá, sabe? Ela tá. Só que parece que a gente absorveu esse modo operante da internet em que o tempo todo tem uma nova emoção, algo impactante, algo triste ou feliz, ou que gera raiva, ou uma notícia e coisas novas. E a vida não é assim. Ela tem um outro ritmo, as coisas acontecem devagar. A vida tem um prazo dela também, não é só no nosso prazo. Às vezes a gente quer tanto evoluir, se tornar a nossa melhor versão e ganhar mais dinheiro. Isso é muito válido, isso é muito incrível, mas será que a gente tem vivido a nossa vida na sua total completude? Completude existe? Eu não sei, enfim. E vou encerrar o vídeo por aqui porque o celular tá pedindo arrego por conta do sol aqui encostado no vidro. Mas esses dias eu achei a minha lista de desejo, né, de meta desse ano. E teve 2 coisas que eu amei ter feito que eu não lembrava. Eu anotei as coisas que eu não queria sentir esse ano e as coisas que eu não queria fazer. E muitas vezes a gente peca justamente nisso, né? A gente pensa em todas as coisas novas que a gente quer na nossa vida, mas a gente não pensa nas coisas que a gente quer abrir mão, nas coisas que a gente precisa deixar de fazer para se tornar essa pessoa que a gente tanto sonha. E aí eu te pergunto mais uma vez, será que o que falta, na verdade, não é você reaprender o básico? Não é você consertar ou melhorar algumas coisas que você já tem feito? Ou então se abrir mão de outras? Às vezes a gente fica esperando algo chegar na nossa vida e mudar ela, seja uma mensagem, seja um vídeo, seja... E às vezes o nosso erro está justamente em esperar e não parar um pouquinho com calma e pensar, sabe, sentar assim no solzinho e analisar aqui o que é que realmente eu posso melhorar. Será que eu tenho que beber mais água? Será que eu não tenho que dormir melhor em vez de dormir mais? Às vezes o que falta para a gente se tornar uma pessoa mais produtiva não é colocar mais algo na rotina, é justamente tirar algumas coisas para que a gente possa fazer outras melhor, para que a gente possa ter mais energia, sabe? Então, limitar o tempo de tela, ou então o tempo mesmo que a gente para conversar, para fazer fofoca, que é bom, mas tem que ter limite. Às vezes o problema, ele tem uma solução muito mais simples do que o que a gente imagina. E eu tô vivendo justamente esse momento, né? E é irônico porque às vezes a gente acha que o simples é fácil e não necessariamente. Mudar um hábito pode parecer algo
simples, mas não é fácil no dia a dia. Se desprender de uma ideia, ou então, sei lá, o que falta é eu ser uma pessoa menos estressada. É simples, né, a solução. Nossa, é só me tornar uma pessoa menos estressada. Mas o processo é difícil. Enfim, no final das contas, nada nessa vida também é fácil, né? Mas é isso, espero que ao menos esse vídeo tenha servido para você refletir um pouquinho sobre a vida. Eu não queria te ensinar nada, eu acho que eu também, nesse momento, eu não tô precisando aprender algo novo. Talvez amanhã, talvez já já. Para agora, as questões são outras.